Olá, muito bom dia, caros internautas. Mais uma vez, Vanilson Malembe aqui para vocês. Vou falar-vos hoje um pouquinho de alguns erros refrativos. Ou seja, de alguns não, vou falar de todos dos erros refrativos que existem. Mas as pessoas aí devem estar a perguntar-se, erros refrativos, mas o que é isso? É um nome técnico. Pronto, os erros refrativos são aqueles que fazem com que alguns, né, portadores tenham certas dificuldades com relação à visão, ou seja, o paciente pode ter dificuldade de ver ao perto, dificuldade de ver ao longe, e há quem tenha as duas dificuldades em simultâneo. Eu sou um caso em concreto, dificuldade de ver ao longe e ao perto. Então, há estas dificuldades, não é, que nos obrigam a usar óculos para fazer a devida correção, chamamos de erros refrativos. Então, hoje eu quero ensinar-vos, né, quais são os erros refrativos, para vocês saberem porque é que usam óculos, porque eu sei que há muitos colegas meus que pura e simplesmente passam a receita e pedem para irem para uma ótica comprar os óculos e não dão a devida explicação com relação ao motivo que a pessoa poderá usar os óculos. Então é mais ou menos isso que eu estou aqui para esmiuçar, desmistificar isto aí. Pronto, então os erros refrativos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. São apenas esses três erros refrativos que existem. Começando pela miopia, a miopia caracteriza-se pela dificuldade em observar objetos ao longe. Os pacientes míopes, alguns, depende do grau, ou seja, depende da graduação da miopia, estes vão ver mal ao longe, vão ver fusco, vão ter dificuldades em observar objetos a uma certa distância. Enquanto que ao perto, não é, que é uma tarefa realizada a uma distância de 30 a 40 centímetros, estes pacientes não terão qualquer dificuldade, salvo se a miopia destes pacientes for alta. Um míope de menos 10, menos 8, já terá dificuldade de ver ao longe e ao perto. Mas um míope de menos 1, menos 2, é pura e simplesmente ao longe que ele terá dificuldades. Tanto mais que os pacientes míopes ao perto até tiram os óculos. Conseguem ver bem ao perto, mas ao longe já não. Têm que voltar a pôr os óculos. A hipermetropia é praticamente o inverso da miopia. A hipermetropia caracteriza-se pela dificuldade em observar objetos ao perto. Ou seja, o paciente hipermétrope vê bem ao longe, mas tem dificuldades em ver ao perto. E muitas das vezes essa dificuldade do paciente hipermétrope não é porque ele vê tudo fusco, não. Todas essas dificuldades vão sempre depender do grau da graduação, da quantidade da graduação, ou seja, sempre quanto maior for a graduação, maior será a dificuldade. No caso do hipermétrope, um hipermétrope baixo, ou seja, de uma graduação de mais uma dioptria, não terá dificuldades em ver, nem ao longe nem ao perto. Apenas terá alguns sintomas, como cefaleias localizadas ou na zona frontal ou na zona temporal. Pode ter a vista cansada, principalmente se for um paciente que trabalha largas horas no computador, algum paciente que esteja sempre conectado às redes sociais, às novas tecnologias. Esse terá mais sintomas como dores de cabeça, lacrimejos, vista cansada mas vê bem. Então, estes sintomas advêm do esforço visual que estes pacientes fazem para poder compensar este erro refrativo. Normalmente, estes pacientes só nos procuram por causa destes sintomas, das dores de cabeça, e logo que eles chegam à consulta, né, quando questionamos qual é a queixa principal, a primeira coisa que eles dizem, olha, não, eu vejo bem, doutor, só que a cabeça dói-me muito. Então, eles nunca dizem que tem algum problema com relação a ver ao longe ou ao perto. Eles dizem logo que veem bem, mas eles veem bem porque eles esforçam. Eles esforçam para ver bem. Então, o esforço que eles fazem é que depois vêm os sintomas. Então, passa aqui para uma correção, né? Fizemos a correção com lentes positivas, não é? Que são mais ou menos essas lentes, se vocês derem conta, né? Tem aqui o sinal positivo, depois tem aí o valor da graduação. E essas lentes positivas, qual é o serviço, qual é o trabalho dessas lentes no nosso sistema visual? Servem pura e simplesmente para relaxar a acomodação, ou seja, para relaxar o esforço
do cristalino, o esforço visual. Uma vez esse esforço relaxado, o paciente continua a ver bem, mas sem esforçar. Então, se ele deixou de esforçar, os sintomas passam. Muito bem, agora vou falar-vos sobre o astigmatismo, que é um erro refrativo que infelizmente eu tenho desde pequeno, desde os 4 anos que uso óculos, que tenho astigmatismo, que caracteriza-se pela dificuldade em ver os objetos ao longe e ao perto, porque o astigmatismo não é bem deformidade, mas pronto, eu gosto de usar esse termo, é a deformidade da córnea, ou seja, a nossa córnea, que é a primeira camada do nosso olho, tem uma forma própria, não é? E o paciente astigmata sempre, dependendo da graduação, quanto maior for o astigmatismo, maior é a deformidade. Então, o paciente astigmata tem este defeito, que a córnea não tem a forma própria, então fazendo assim com que a luz que incide sobre o olho deste paciente focaliza-se ou forma-se em vários pontos dentro do olho, fazendo com que este paciente tenha a imagem distorcida ao longe, ao perto, com que este paciente tenha fotofobia, que é a dificuldade em encarar as luzes, e este paciente também poderá ter dificuldade na condução noturna, principalmente aqui em Angola, que as nossas estradas são muito escuras e obriga os utentes da via pública muitas das vezes a usarem os máximos, o que encandeia sempre os carros no sentido oposto. Então, o astigmatismo, não é? Também é corrigido, depende, pode ser corrigido com lentes positivas ou negativas. Isso depende muito da zona. Nós aqui em Angola, não é propriamente em África, vamos assim dizer, usamos o cilindro negativo para fazer a correção do astigmatismo. Mas em alguns países da Europa usam o cilindro positivo, mas não há problema algum, porque depois de obtermos a receita, é só o técnico de óptica ou qualquer outro técnico de venda fazer a transposição, porque em Angola o nosso estoque de lentes, não é, maioritariamente de cilindros negativos. Então, quando recebemos uma receita com um cilindro positivo, há necessidade de se fazer a transposição, ou seja, transpor a lente de positivo para negativo, para então conseguirmos encontrar a lente no estoque. Pronto, muito rapidamente falei sobre os erros refrativos e qualquer dúvida que vocês tiverem, façam perguntas, não hesitem, aproveitem que eu estou super disponível aqui para esclarecer. Olhem que estas dúvidas são simplesmente esclarecidas nas consultas, não é? Para vocês terem essas informações, teriam que pagar uma consulta de oftalmologia, optometria e iriam obter isso tudo. Mas eu aqui estou para dar-vos estas informações de forma gratuita, porque pronto, eu acho que vocês precisam de saber isto. E quando um dia forem às consultas, já vão estar munidos de alguma informação que poderá ajudar também os vossos optometristas. Pronto, muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia, uma boa terça-feira para todos vocês. Até já.